Hoje iremos falar sobre Deus, Pai Todo-Poderoso, e nos preparar para mais um dia de fé e esperança. Vamos nos blindar dos pecados que nos afastam dele e abrir nossos corações para a sua misericórdia e amor. Que essa oração diária nos fortaleça e nos conduza para um caminho de paz, perdão e renovação espiritual. Se ainda não se inscreveu no canal Conexão Celestial, inscreva-se agora, ative as notificações e se junte a nós nessa jornada de oração e fé. Vamos começar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. O escudo da fé já está posicionado, a espada do Espírito já está em punho, e os anjos já estão ao redor. Eu te pergunto agora, como você tem começado os seus dias? Com pressa, com medo, com reclamação ou com oração? Escreva nos comentários com fé. A partir de hoje, minhas manhãs pertencem a Deus. Uma das orações mais poderosas que você pode fazer ao amanhecer é baseada no Salmo capítulo 143, versículo 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Essa oração revela 3 fundamentos: clamor pela presença de Deus, confiança em sua direção e rendição total da alma. É por isso que ela é tão forte. Querido irmão, quando você ora assim, não com pressa, mas com propósito, o céu se abre. Não se trata de emoção ou sensação, mas de posicionamento. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se o céu se renova toda manhã, por que não começar o dia buscando esse renovo? Martin Lloyd-Jones, grande pregador do século XX, dizia que o cristão que ora logo pela manhã carrega sobre si um revestimento que o mundo não pode compreender. E Charles Spurgeon dizia que um homem que ora pela manhã encontra o poder para suportar qualquer peso durante o dia. Você está entendendo a seriedade disso? Não é uma técnica, é uma aliança. Oração matinal é chave que abre portas espirituais. É o código do reino para viver debaixo da cobertura do Altíssimo. Se você está assistindo até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. E saiba que ainda há muito mais revelações neste vídeo. A oração que revelarei ao final vai te mostrar o poder real da intimidade com Deus logo pela manhã. Mas antes me diga, agora que já entendemos a importância espiritual de começar o dia com Deus, precisamos ir mais fundo. Você já ouviu falar da hora terceira? Na tradição judaica e também na história da igreja, a hora terceira corresponde aproximadamente às 9 horas da manhã. Era nesse horário que muitos servos de Deus separavam tempo para oração e adoração. E não por acaso, foi exatamente nessa hora que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 15, diz que apesar das línguas estranhas e da comoção espiritual, os discípulos não estavam embriagados como muitos pensavam, pois ainda era a 3ª hora do dia. Veja, logo no começo do dia, Deus já estava derramando poder. Isso nos ensina que as manhãs são um tempo de oportunidades espirituais. Muitas vitórias são definidas antes do meio-dia, quando o nosso espírito está mais aberto, mais desperto, mais sensível. O inimigo sabe disso. Por isso, tenta te manter distraído, atrasado, irritado, sonolento, mas o Senhor te chama a uma nova disciplina espiritual. Oração intencional nas primeiras horas do dia. E que tipo de oração é essa? Primeiro, é uma oração de rendição. Você começa dizendo: Senhor,
Este é o dia que o Senhor fez. Eu me entrego a ti, me guia, me instrui, me protege. Isso pode parecer simples, mas no mundo espiritual, isso ativa a rota dos céus sobre a sua vida. Segundo, é uma oração de posicionamento. Diga: Espírito Santo, eu te convido para governar meus pensamentos, minhas emoções, minhas palavras e ações neste dia. A oração da manhã deve colocar você na rota da presença de Deus. Terceiro, é uma oração de confiança profética. Declare: eu creio que este dia será abençoado. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ao dizer isso, você está se posicionando na verdade da palavra, e o diabo não pode tocar naqueles que caminham cobertos pela verdade. E para te ajudar a afirmar esse compromisso, eu quero te convidar a praticar uma oração guiada toda manhã. Que tal começarmos agora mesmo? Feche os olhos, se puder, e ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por mais este dia. Obrigado porque o teu fôlego está em mim. Entrego minha mente, meu corpo, minha alma e meu espírito diante de ti. Que os meus passos sejam dirigidos por tua vontade. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, minha rocha e meu redentor. Derrama sobre mim tua sabedoria, me reveste com tua armadura, me protege do mal e me faz instrumento de paz. Em nome de Jesus. Amém. Você sentiu a presença de Deus? Porque eu senti. A unção dele é real. E quando oramos com fé, não importa onde estamos. O céu se aproxima da terra. E como diz o Salmo 34, versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A oração da manhã não é apenas proteção, é também preparação. Porque Deus não quer apenas te livrar do mal. Ele quer te conduzir ao propósito. Oração não é esconderijo, é envio. Deus te esconde para te levantar. Deus te guarda para te usar. E tudo isso começa quando você se curva diante dele com humildade ao raiar do dia. Agora, preste atenção. Um erro comum que muitos cometem é esperar sentir vontade para orar. Mas oração não depende de vontade, depende de decisão. O próprio Jesus, em Marcos, capítulo 1, versículo 35, levantando-se alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O Filho de Deus orava cedo, sozinho, longe de tudo. E se ele fazia isso, quem somos nós para negligenciar? Ore assim todas as manhãs e sinta o céu se abrir sobre você. A oração da manhã tem o poder de abrir caminhos, fechar ciladas e trazer paz ao coração. Há bênçãos que só caem sobre aqueles que se levantam com fé. Não permita que o barulho do mundo fale mais alto do que o sussurro de Deus logo cedo. E se essa mensagem está tocando o seu coração, agora é o momento perfeito para agir em fé. Inscreva-se no canal Tempo com Deus. Deixe nos comentários a frase: minhas manhãs são consagradas ao Senhor. E envie esse vídeo para 3 pessoas que você ama. Pode ser exatamente o que elas estão precisando hoje. Não subestime o que Deus pode fazer por meio de um simples compartilhar. Às vezes, um vídeo como este é o meio pelo qual o céu se abre sobre outra vida e você pode ser o instrumento disso. Agora, prepare-se, porque a parte 3 será ainda mais profunda. Vamos falar do poder dos salmos na oração da manhã, revelando como eles podem se tornar profecias declaradas no seu dia. Há um segredo escondido nos salmos que muitos ignoram. Davi, o salmista que viveu momentos de glória e de dor, de guerra e de paz, nos deixou não apenas poemas, mas chaves espirituais de oração. Quando você ora os salmos pela manhã, você está, na verdade, alinhando a sua alma com o ritmo do céu. É como se você estivesse afinando o instrumento do seu espírito para tocar em sintonia com a vontade de Deus. Veja o Salmo 5, versículo 3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração.
e aguardo com esperança. Davi não orava por orar, ele orava com expectativa. Isso muda tudo. Quando você ora com fé pela manhã, algo se move nos céus, porque o seu coração está ancorado na esperança. Ouça. Bem, o mundo te ensina a começar o dia com ansiedade, notificações, prazos e correria, mas o céu te convida a começar com devoção, silêncio, confiança e direção. Quando você começa o dia com os salmos, você está plantando sementes de paz, autoridade e discernimento. Quer exemplos de como orar os salmos logo cedo? Experimente declarar com fé o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso é mais do que poesia, é proteção. Reforce com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é mais do que promessa, é escudo. Proclame o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é mais do que consolo, é direção. Você percebe? Ao orar os salmos de manhã, você se torna como uma trombeta que toca na terra e ecoa no céu. E o céu responde: anjos se movem, portas se abrem, mentes se acalmam, a fé se levanta, o medo recua, mas é preciso constância. O segredo está na disciplina da repetição. Não ore os salmos uma vez só, torne isso um hábito. Memorize versículos. Escreva-os, coloque ao lado da cama, tenha no celular, encha a mente de salmos logo cedo e você vai ver o efeito ao longo do dia. Agora, imagine um exército silencioso de cristãos que toda manhã se levantam e oram os salmos com fé e autoridade. Imagine o que pode acontecer em uma casa, em uma cidade, em uma nação. A oração da manhã é uma arma esquecida e está sendo restaurada neste tempo. E se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para algo maior. Você não está ouvindo isso por acaso. Há uma unção sendo liberada agora, e para que ela se complete, declare em voz alta comigo, se puder. Senhor, eu consagro minhas manhãs a Ti. Que a Tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que os salmos fluam dos meus lábios como rios de vida. Em nome de Jesus. Amém. Isso não é um ritual, é relacionamento. Isso não é obrigação, é privilégio. O céu se abre sobre aqueles que se abrem diante de Deus logo cedo. Então, faça da oração da manhã o seu altar secreto e assista aos milagres que virão. Agora, se esse conteúdo falou com você, chegou o momento de fortalecer essa missão. Inscreva-se no canal Tempo com Deus. Escreva nos comentários: minha manhã pertence ao Senhor. Ative o sininho para não perder as próximas orações e mensagens. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma resposta divina logo cedo, porque quando você espalha a luz, você se torna luz. Quando você compartilha a oração, você semeia milagres. Agora que você entendeu a importância de orar logo cedo e como os salmos se tornam um portal de comunhão com o céu, chegou o momento de aplicar. Esta oração é um guia. Você pode orar com as suas próprias palavras, mas este modelo vai te ajudar a começar, principalmente nos dias em que o coração está cansado ou a mente agitada. Respire fundo. Silencie por um momento e, se puder, ore em voz alta. Pai Celestial, eu te agradeço por este novo dia. Antes mesmo que o sol nasça completamente, eu escolho me colocar diante de Ti. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Como diz no Salmo 5:3, eu te apresento a minha oração e espero em Ti com fé, Senhor, como no Salmo 23 eu declaro: Tu és o meu pastor e nada me faltará. Guie-me hoje por verdes pastos, restaura a minha alma e me conduz por caminhos de justiça, por amor do Teu nome.
Que o Salmo 91 seja a minha cobertura. Livra-me do laço do inimigo, da peste perniciosa, da ansiedade que tenta me consumir. Cubra minha casa com teus anjos. Que 1000 caiam ao meu lado e 10. 0 à minha direita, mas que nada me atinja. Coloco os meus olhos nos montes, como diz o Salmo 121. Meu socorro vem de ti, Senhor. Guarda a minha entrada e a minha saída. Livra-me de tropeçar. Fortalece os meus pés. Hoje eu escolho te buscar antes de qualquer outra voz. Que a primeira voz do meu dia seja a tua. Que a primeira notícia seja a tua palavra. Que a minha alma se alimente do teu espírito antes de qualquer outro pão. Senhor, abençoa minha família, meu trabalho, meus pensamentos, minhas decisões. Que minha boca fale com sabedoria, que meu coração tenha paz, que minhas mãos sirvam com amor. E se algum medo tentar me parar, que eu lembre Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A partir de hoje, minhas manhãs são tuas, minha vida é tua. Cada amanhecer é um altar onde eu me prostro e reconheço. Tu és Deus, reina sobre mim, e que o céu se abra, trazendo direção, provisão, proteção e revelação. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento em que algo se firma no espírito. Se você orar assim todos os dias, mesmo que por poucos minutos, você estará plantando uma rotina de fé, e a fé transforma. Deus se agrada de quem o busca logo cedo, não por medo, mas por amor. E não porque ele precisa, mas porque você precisa dele. Imagine começar todos os dias com a certeza de que não está só, que há um Pai atento, um Deus presente, uma palavra viva te guiando. Isso não é religião, isso é vida com propósito. E se essa oração tocou o seu coração, declare nos comentários: eu entrego as minhas manhãs ao Senhor. Assim, juntos, formamos uma corrente de fé que cresce a cada novo dia. Você não está orando sozinho. Existe um povo de joelhos e o céu responde aos humildes de coração, porque quando ele entra, tudo o que estava oculto vem à tona. E o que antes era visto como normal passa a ser desmascarado pela luz divina. Nada pode resistir à presença de Deus quando ela entra com autoridade. Nenhuma sombra permanece quando a luz verdadeira chega. Toda influência maligna que se escondia sob a rotina será desmascarada. Toda brecha espiritual será selada. O Espírito de Deus está agindo agora. Mesmo antes da oração começar, a palavra de Deus em Lucas, capítulo 8, versículo 17 diz: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Isso significa que o que foi enterrado, escondido ou ignorado vai ser exposto. E aquilo que tem operado em segredo contra a sua paz será quebrado com força. Quando o Espírito Santo entra em uma casa, nenhuma maldição permanece. Prepare seu coração, feche as distrações, desligue o que puder te atrapalhar e permita que essa oração transforme o invisível. Esta é a hora da revelação. E onde há revelação, há libertação. Onde há luz, as trevas não resistem. Onde há fé, a mudança se torna inevitável. A sua casa vai passar por um processo profundo de purificação espiritual. O que era cenário de brigas, agora será ambiente de reconciliação. Onde havia doença, virá cura. Onde havia peso, virá alívio. Onde havia medo, virá descanso. Onde havia silêncio carregado, virá louvor espontâneo. Onde antes você chorava, agora você vai testemunhar milagres. Porque quando o Espírito Santo entra, ele transforma tudo. E é por isso que você não pode sair deste vídeo no meio do processo. Algo será quebrado hoje, algo será revelado, algo será restaurado. E essa mudança será tão real que até as visitas vão sentir. Até quem entrar sem saber o que está acontecendo vai perceber. Nesta casa, o céu tocou o chão. Espírito Santo de Deus, neste momento sagrado, eu abro as portas deste lar. Não venho com palavras ensaiadas, nem com máscaras diante do Senhor.
Venho com um coração rendido, com a alma sedenta, com a casa inteira aberta para a tua inspeção espiritual. Entra agora, Espírito Santo. Entra com autoridade, entra com luz, entra com fogo. Passa por cada ambiente, por cada canto, por cada lugar que os meus olhos não veem, mas que o Senhor conhece. Nada quero esconder, porque sei que onde o teu Espírito entra, tudo que está oculto vem à tona. Revela o que está operando nas sombras, o que foi escondido por medo ou ignorância. Começa agora, Senhor, a tua varredura espiritual neste lugar. Que nenhum esconderijo do inimigo permaneça de pé. Espírito Santo, vasculha os cômodos com a tua santidade. Vai além do que é visível. Examina os gestos, os objetos, os silêncios. Se existe algo nesta casa que serve de ponto de contato com o inimigo, um item esquecido, uma lembrança mal intencionada, um presente carregado de más intenções, que o Senhor revele agora. Se alguma herança espiritual maligna foi transferida de geração em geração, quebrando lares, adoecendo corações, sabotando planos, que isso venha à luz neste momento. Espírito Santo, eu te dou liberdade para mexer onde for preciso. O que precisa ser desfeito, desfaça. O que precisa ser removido, remova. O que precisa ser queimado pelo teu fogo, queime agora. Não quero mais nada que atrapalhe a paz, o descanso e a comunhão dentro desta casa. Clamo. Revela, Espírito Santo, revela o que está escondido nas gavetas, atrás das portas, debaixo dos tapetes. Revela o que foi enterrado com dor, guardado com vergonha, mantido por medo. Se há objetos consagrados, pactos antigos, contratos espirituais feitos no desconhecimento, que sejam cancelados agora pelo sangue de Jesus. Nenhuma brecha será ignorada, nenhuma lembrança será poupada, nenhuma história mal resolvida permanecerá escondida. Espírito Santo, quebra cadeias invisíveis que resistem há anos. Expõe tudo aquilo que precisa ser enfrentado, mesmo que doa, porque é melhor a dor da revelação do que a destruição que vem pela omissão. Eu não quero mais conviver com o que adoece este ambiente. Quero viver sob a tua paz, sob a tua luz, sob o teu domínio. Espírito Santo, entra nos quartos onde as lágrimas foram derramadas em silêncio. Entra nas salas onde palavras duras foram ditas. Entra nas cozinhas onde o sustento foi preparado com pesar. Passa pelos banheiros, pelos corredores, pelos lugares esquecidos. Não há espaço pequeno demais para a tua presença. Toca até os álbuns de fotos, os papéis guardados há décadas, os objetos herdados sem questionamento. Se há alguma legalidade espiritual que permite a atuação das trevas, que ela seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Que nenhum vínculo oculto permaneça. Que nenhuma raiz contaminada continue viva. Que toda a atmosfera tóxica seja purificada. Purifica, Espírito Santo. Purifica até a memória emocional deste lar. Espírito Santo, consagra este lar. Que os tetos sejam cobertos com a tua proteção. Que as paredes sejam seladas com a tua presença. Que o chão que pisamos se torne solo santo. Nenhuma maldição sobreviverá quando tua glória se manifesta. Que tudo o que pertence às trevas seja expulso agora, mesmo que tenha se escondido por trás de afetos, de rotinas, de lembranças bonitas. Onde houver engano, traz verdade. Onde houver sombra, acende a luz. E onde houver qualquer presença estranha à tua vontade, que ela seja desmascarada e destruída. Este lar não será mais campo de atuação das trevas, mas território consagrado ao Senhor. Que cada ambiente, cada objeto, cada memória seja agora passado pelo crio da tua santidade. O que não glorifica ao Senhor que seja removido, o que carrega contaminação espiritual que seja queimado com fogo do céu. Espírito Santo, sela esta casa com a tua presença permanente, que a paz reine onde reinava o medo, que a luz brilhe onde havia confusão,
e que a tua presença se torne tão real que até quem entrar sem saber o que está acontecendo sinta que o céu tocou o chão. Espírito Santo, agora eu clamo por algo ainda mais profundo. Quebra, Senhor, toda a palavra maldita que foi lançada sobre esta casa. Palavras têm poder e muitas vezes, sem saber, declaramos sentenças contra o nosso próprio lar. Se alguém disse mesmo em desespero que nada dá certo aqui, que essa casa é um inferno, que essa família está destruída, que cada uma dessas frases seja anulada agora pelo poder do nome de Jesus, porque a boca tem o poder de construir ou destruir. E o inimigo se aproveita das palavras precipitadas para legalizar ataques espirituais. Se alguém amaldiçoou esta casa, mesmo em tom de brincadeira, mesmo sem intenção maligna, essas palavras não permanecerão mais. Eu declaro agora: toda sentença contrária será quebrada, toda maldição verbal será desfeita, toda acusação lançada contra este lar, seja de vizinhos, parentes, amigos ou até moradores antigos deste lugar, não tem mais poder. Tudo o que foi dito para desestabilizar esta família, para interromper sonhos, para gerar peso, dor, medo ou divisão, seja agora silenciada e cancelada. Espírito Santo, visita o passado desta casa. Visita os primeiros dias, visita os momentos de construção, de mudança, de chegada dos móveis, dos objetos. Se algo entrou aqui carregando inveja, peso espiritual ou maldição, que o Senhor revele. Se alguém pisou neste lar com más intenções, mesmo que tenha sorrido, mesmo que tenha trazido presentes, que a presença do Senhor desmascare tudo. Toda inveja que ficou impregnada no ambiente, toda crítica que foi lançada disfarçada de elogio, toda visita que saiu e deixou o ambiente estranho, pesado, confuso. Espírito Santo, percorre com teu fogo cada lugar onde a inveja tentou se instalar. Todo olhar que desejou o que é nosso, todo comentário maldoso, toda palavra venenosa, nada disso vai permanecer. Toda forma de contaminação verbal, seja praga, seja maldição, seja provocação, será desfeita. Agora eu declaro que esta casa não será mais refém do que foi dito, mas será guiada pelo que foi prometido. A promessa do céu é mais forte do que qualquer palavra humana. A bênção do Senhor é maior do que qualquer maldição. Nenhuma frase contrária se manterá. Nenhuma sentença do passado vai impedir os milagres do presente. Espírito Santo, sela esta casa com a verdade. Que toda mentira dita sobre esta família seja desmascarada. Que toda acusação seja anulada. Que tudo o que foi falado em rodas de fofoca, em conselhos tóxicos, em julgamentos espirituais, que tudo isso perca o efeito agora. Nenhuma autoridade foi dada a quem amaldiçoa. Todo altar de palavras negativas está sendo destruído agora. E em seu lugar, o Senhor está levantando um altar de bênção. Eu declaro: em nome de Jesus, esta casa será lembrada pelas promessas cumpridas, pelas orações atendidas, pelas vitórias conquistadas com fé. Nenhuma maldição verbal sobreviverá, nenhum ciclo de escassez continuará, nenhum padrão de sofrimento será repetido. O que foi dito para ferir será transformado em cura. O que foi lançado para travar será usado para impulsionar. Espírito Santo, consagra também os lábios que falam dentro deste lar. Que nenhuma palavra de maldição continue saindo de nossas bocas. Que aprendamos a declarar vida, a profetizar cura, a edificar com as palavras. Que toda comunicação dentro desta casa seja transformada. Que o falar do pai, da mãe, dos filhos, de todos os que aqui vivem ou visitam seja purificado. Que até as conversas mais simples estejam debaixo da tua unção. Espírito Santo, transforma este ambiente em território de palavras de vida e que toda maldição antiga se transforme agora em testemunho de restauração.
Espírito Santo, agora eu me coloco diante de ti com as mãos vazias, mas com o coração cheio de dores que nem sempre sei explicar. Há fardos que carrego e que não nasceram comigo. Há dores que sinto que não foram causadas apenas por mim. Existe algo que pesa sobre mim e sobre este lar que parece antigo demais, profundo demais, oculto demais. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, revela e liberta. Toca nas raízes que ninguém vê. Toca nos pactos que foram feitos em gerações anteriores. Toca nas alianças que foram feitas em tempos de desespero, em rituais que ninguém entende, em promessas que carregam amarras. Se existiu consagração desta família, algo que não seja o Senhor, que isso seja quebrado agora. Se houve entrega inconsciente, alianças feitas com medo, palavras proferidas sem discernimento, que tudo isso venha à luz. Espírito Santo, traz à tona tudo o que está escondido nas profundezas. Não quero mais viver sob heranças espirituais de dor, sob pactos silenciosos que alimentam a opressão, sob histórias que se repetem sem explicação. Espírito Santo, visita a árvore genealógica desta casa. Visita os bisavós, os avós, os pais, os tios, os irmãos. Visita a linhagem completa e quebra, em nome de Jesus, todo o ciclo de abandono, de falência, de doença crônica, de traição, de suicídio, de vícios, de frieza espiritual, tudo o que vem passando de geração em geração, como um padrão invisível que seja quebrado agora. Não aceito mais carregar dores que não são minhas. Não aceito ser o depósito de fardos antigos que foram empurrados para mim. Espírito Santo, arranca os espinhos emocionais que foram herdados no silêncio. A rejeição que foi passada de mãe para filha, de pai para filho, a vergonha que foi ensinada no olhar, a humilhação que virou normalidade. Eu não aceito mais conviver com essas feridas como se fossem parte da minha identidade. Espírito Santo, vem com tua cura. Vai nas lembranças que foram apagadas, nos traumas que ainda ecoam na alma, nos medos que foram aprendidos desde a infância. Tudo aquilo que foi ensinado com dor, que seja desaprendido com amor. Espírito Santo, reescreve a história emocional desta casa. Entra nos porões da alma, nas gavetas fechadas, nas palavras não ditas. Liberta do silêncio que adoece, das palavras não expressas, dos choros engolidos. Que tudo o que ficou acumulado e sufocado agora seja tratado e curado. Espírito Santo, acende luz onde a alma tem vivido em escuridão. Onde há culpa que não foi perdoada, cura. Onde há vergonha não confessada, liberta. Onde há medo de se sentir amado, amada transforma. Espírito Santo muda a atmosfera emocional deste lar, onde o ambiente era carregado de desconfiança, que agora haja restauração. Onde havia distância entre os membros da família, que haja reconciliação. Onde havia medo de conversar, que haja liberdade de expressão. Claro que este lar não será mais marcado por pactos antigos, nem por dores herdadas, mas por uma nova aliança em Cristo. Que a identidade desta casa seja firmada na verdade, na cura e na graça. Espírito Santo, sela com teu amor tudo o que foi restaurado, que nenhuma dor volte, que nenhuma maldição se reinstale, que nenhum pacto seja refeito. A partir de hoje, este lar será referência de cura, de equilíbrio emocional, de relacionamentos restaurados. Esta família será conhecida pela leveza, pela união, pela presença constante de paz. Espírito Santo, completa o que começaste. Faz transbordar saúde emocional. Que este lar não seja um lugar de lembranças traumáticas, mas de testemunhos vivos. Que toda dor passada seja prova do teu poder presente. Espírito Santo, agora eu te peço que vasculhe cada canto desta casa. Percorre os cômodos com teu olhar santo.
Entra nos quartos, nas salas, na cozinha, nos banheiros, vai nos armários, nas gavetas, nas estantes, nas caixas que estão esquecidas. Se existe aqui dentro algum objeto contaminado, consagrado a forças das trevas, algum item trazido de viagens, de feiras, de lugares espiritualmente perigosos, revela, revela. Espírito Santo, mesmo que ninguém saiba, mesmo que pareça bonito, mesmo que pareça inocente, se carrega pacto, se carrega peso, se carrega história de dor ou de idolatria, que o Senhor, mostre, Espírito Santo, visita também os presentes que recebemos. Alguns chegam com boas intenções, mas outros carregam inveja, desejo de controle, amarras invisíveis. Se há algo que foi dado com maldição, que seja identificado, que nada fique oculto, que toda lembrança de relacionamentos abusivos, toda imagem ligada à sexualidade distorcida, todo símbolo espiritual que não vem do Senhor, que tudo isso seja revelado e removido. Espírito Santo, toca também na tecnologia desta casa. Visita os celulares, os computadores, as TVs, os tablets. Se existe algo acessado que tenha aberto brechas espirituais, seja pornografia, ocultismo, feitiçaria, violência extrema, que isso seja interrompido agora, que cada tela desta casa seja consagrada ao Senhor. Que os conteúdos que entram neste lar passem a ser filtrados pela tua santidade. Espírito Santo, purifica os sons que são ouvidos aqui, as músicas, os vídeos, as conversas que influenciam. Que os ouvidos desta casa sejam treinados a discernir o que edifica do que contamina. Espírito Santo, caminha pelos corredores desta casa como fogo purificador. Queima tudo o que não vem de ti, remove todo o resquício de práticas passadas. Se aqui dentro já houve invocações, brincadeiras espirituais, contato com cartomancia, astrologia, leitura de mãos, rituais, simpatias ou qualquer forma de espiritismo, que tudo isso seja completamente anulado. Agora, nenhuma prática do oculto vai resistir à presença do Espírito Santo. Declaro que cada objeto, cada canto, cada parede, cada móvel, tudo nesta casa pertence ao Senhor Jesus. Que toda pintura que carrega mensagem espiritual distorcida seja removida. Que todo adorno que lembra outras religiões ou práticas ocultas seja descartado. Espírito Santo, dá discernimento. Mostra o que precisa sair, o que precisa ser queimado, o que precisa ser quebrado, o que precisa ser desligado. Esta casa não será mais território dividido. Aqui só existirá a luz. Espírito Santo, consagra também as janelas e portas desta casa. Que nenhuma entrada seja usada como passagem para o mal. Que toda janela seja símbolo de visão espiritual aberta. Que toda porta seja ponto de acesso ao propósito e não à destruição. Fecha agora as brechas, fecha as entradas usadas pelo inimigo. Que esta casa se torne um refúgio espiritual, um lugar de descanso, de cura, de adoração. Espírito Santo, unge os batentes, unge o chão, unge os ares. Que o teu perfume encha cada espaço, que os anjos do Senhor façam guarda permanente aqui. Que esta casa esteja cercada de luz, de presença, de poder. Nenhuma seta do inimigo prosperará contra este ambiente. Nenhuma visita com más intenções terá liberdade aqui. Nenhuma energia de destruição encontrará morada. Eu declaro que esta casa foi selada com o sangue de Jesus. Tudo foi purificado, tudo foi consagrado. Nada será como antes. A partir de hoje, este lugar será lembrado por experiências com Deus, por noites tranquilas, por comunhão abundante e pela paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, agora eu peço que o Senhor cubra esta casa com a proteção do alto. Que os anjos do Senhor estejam posicionados em cada entrada, em cada canto, em cada área onde antes havia vulnerabilidade. Espírito Santo, sela este lar com o sangue de Jesus. Do telhado ao alicerce, da frente aos fundos, de dentro para fora,
tudo seja consagrado ao teu domínio. Nenhum espírito contrário poderá transitar aqui. Nenhuma seta, nenhuma praga, nenhuma influência maligna encontrará brecha para atuar neste lugar. Espírito Santo, eu clamo pelo teu escudo de fogo ao redor desta casa. Que haja proteção nos sonhos, nos pensamentos, nas palavras. Que nenhuma maldição enviada por boca de invejoso encontre pouso aqui. Que toda praga lançada seja desfeita, toda palavra de derrota seja anulada, todo espírito de confusão seja expulso. Eu declaro que este ambiente está blindado pela presença de Deus. Espírito Santo, não permita que o medo more aqui. Não permita que a ansiedade encontre abrigo. Que a mente dos que vivem aqui estejam protegidas pelo capacete da salvação. Que os pensamentos sejam guardados pelo teu Espírito. Espírito Santo, guarda também as portas espirituais desta casa. Que nada entre pelos olhos, pelos ouvidos ou pelas atitudes que possa abrir brechas novamente. Que haja vigilância, discernimento, temor e obediência. Que os pés dos moradores desta casa só andem em caminhos de paz. Que as mãos só toquem o que edifica. Que os olhos só contemplem aquilo que edifica. Espírito Santo, cobre também as crianças, os idosos, os que entram e saem. Espírito Santo, posiciona anjos com espada desembainhada ao redor desta morada. Que nenhuma força do mal se aproxime. Que os portões espirituais sejam vigiados noite e dia. Que haja descanso durante a madrugada. Que nenhum espírito de tormento, de medo, de opressão ou de paralisia consiga permanecer neste lugar. Espírito Santo, cobre cada travesseiro com tua paz. Que os sonhos dos teus filhos e filhas sejam revelações celestiais e não pesadelos. Que as madrugadas sejam noites de descanso verdadeiro, onde o corpo é renovado e a alma é fortalecida. Espírito Santo, cerca este lar com tua presença gloriosa. Que este ambiente carregue tua glória. Que quem entrar aqui sinta o peso da tua santidade. Que cada palavra dita nesta casa seja abençoada. Que a mesa seja lugar de comunhão e não de contenda. Que os cômodos sejam cheios de alegria e não de medo. Espírito Santo, sela esta casa com o sangue de Jesus. Marca os batentes das portas como sinal de aliança. Que nenhum mal se aproxime. Que os anjos estejam de prontidão noite e dia com espada desembainhada. Nenhuma força de trevas vai atravessar o limite desta proteção. Espírito Santo, sela também os corações dos moradores desta casa. Que não sejam abalados pelas notícias, pelas pressões, pelos ventos contrários, que estejam firmes na rocha, que sejam conduzidos pela tua voz. Eu declaro que esta casa está guardada, selada e protegida. Nenhuma enfermidade emocional, espiritual ou física vai se estabelecer aqui. Nenhuma influência do inimigo permanecerá. Espírito Santo, eu te agradeço por tudo o que foi feito neste lar, pela libertação invisível, pelas correntes quebradas, pelas revelações silenciosas que só o Senhor trouxe à tona. Obrigado por cada porta que foi fechada para o mal e cada janela aberta para o céu. Esta casa foi visitada pelo Senhor e nada mais será como antes. Onde havia peso, agora a leveza. Onde havia medo, agora a coragem. Onde havia confusão, agora há entendimento. Espírito Santo, continua esse mover. Não permita que essa transformação seja esquecida. Firma cada passo em direção à luz. Dá força para resistir às tentações. Dá coragem para tomar decisões que preservem a paz. Que cada atitude daqui para a frente seja conduzida pela tua sabedoria. Espírito Santo, abençoa os relacionamentos dentro desta casa. Que haja reconciliação onde houve afastamento. Que haja perdão onde houve mágoa. Que o diálogo seja restaurado. Que a confiança volte a florescer. Espírito Santo,
Visita os corações feridos, as emoções escondidas, os traumas silenciosos que impedem o amor de fluir e que onde houve destruição, o Senhor reconstrua com dupla honra. Espírito Santo, sela essa aliança com tua presença contínua. Que esta casa seja lembrada por gerações como um lugar onde Deus habita, um ambiente onde milagres aconteceram, onde portas foram abertas, onde promessas se cumpriram, onde o inimigo foi expulso e a paz foi restaurada. Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus, esta família viverá dias de glória. Esta casa será marcada por provisão, saúde, amor e redenção. Que todos que entrarem aqui sintam tua presença. Que todos que passarem por esta porta tenham suas vidas tocadas de alguma forma. Espírito Santo, não permita que essa oração seja o fim. Que ela seja só o começo de uma nova história, de um novo ciclo, de um recomeço abençoado. Que esta casa seja como uma tocha acesa em meio à escuridão, que irradie luz, fé, esperança e salvação. Espírito Santo continua falando, continua agindo e continua transformando cada cômodo, cada coração e cada ambiente desta casa. Nada será como antes, porque o Senhor passou por aqui, porque o céu tocou este lugar e tudo foi selado pela tua glória. Que esta presença permaneça, que esta paz se multiplique, que este testemunho cresça. Espírito Santo, obrigado. Se essa oração falou com você, amado, amada, eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. Você não está só. Esse canal é mais do que vídeos. É um refúgio espiritual, uma casa de fé, de cura, de restauração. E se o Espírito Santo tocou o seu lar hoje, eu te convido a permanecer com a gente. Aqui cada oração tem um propósito. Cada palavra é uma semente lançada no seu coração. E o mover de Deus não termina agora. Ele continua nos próximos vídeos, nas próximas orações, em cada encontro que temos neste espaço sagrado. Por isso, não saia daqui sem se inscrever no canal. Ative as notificações e volte sempre que precisar de consolo, direção, renovo. Estamos construindo uma comunidade de fé e amor, onde você é parte essencial. Nos comentários, compartilhe seu testemunho, sua oração, ou apenas escreva: "O Espírito Santo habita aqui". Essa simples declaração pode ser o começo de algo novo. A sua vida importa, a sua casa importa. E nós estamos aqui para caminhar ao seu lado, dia após dia, em oração, em fé, em comunhão. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando os seus familiares e selando a sua casa com paz. Até o próximo vídeo, com muito amor no coração e fé renovada na alma. Fique com Deus. Amém. Essas frases, ainda que pareçam inocentes, carregam um peso espiritual enorme. São decretos inconscientes que se instalam na mente e na alma. E sem perceber, muita gente vive como se não tivesse direito à prosperidade. Mas hoje essa realidade pode começar a ser transformada. E não é por mágica, é por posicionamento espiritual, porque existe uma verdade inegociável. Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele não criou você para viver limitado, amedrontado ou escravizado pelas dívidas. Ele te criou com propósito, com dons, com inteligência, com criatividade e com autoridade espiritual para romper com tudo aquilo que tenta impedir sua abundância. Billy Graham sempre dizia que a verdadeira fé nos leva além do que é visível. E se você está ouvindo essa mensagem agora, não é coincidência. Deus está te chamando para um despertar, um momento de clareza, onde você para de enxergar a vida financeira apenas com os olhos naturais e passa a discernir o que está operando por trás dos bloqueios. Muitas vezes, o que chamamos de azar é uma ação espiritual silenciosa que age sobre a mente, o lar, os negócios, os contratos que nunca se concretizam, os clientes que desaparecem, o dinheiro que some e os planos que se sabotam sozinhos.
Você pode estar enfrentando tudo isso mesmo sendo honesto, trabalhador, generoso, e é justamente por isso que precisa de revelação espiritual. Porque nem sempre a escassez é fruto de negligência ou pecado. Às vezes, é apenas um território espiritual ainda não consagrado. Um terreno onde ainda ecoam vozes antigas, pactos de pobreza, votos inconscientes ou até palavras de inveja, maldição ou desprezo lançadas contra você. Quantas vezes você ouviu alguém dizendo que você nunca chegaria lá, que você não era capaz, que não tinha perfil para vencer, que nasceu pobre e assim morreria? Essas palavras não morrem sozinhas. Elas criam ambientes e, se não forem canceladas em oração, elas continuam ecoando no mundo invisível, fechando portas, plantando insegurança, sabotando decisões, contaminando o espírito com culpa e vergonha de crescer. É por isso que precisamos orar, não com medo, mas com autoridade, porque Deus nos deu o poder de desfazer tudo aquilo que foi levantado contra nós. Billy Graham ensinava que não é a força da nossa voz que assusta o inimigo, mas a fé que sustenta nossas palavras. E essa fé precisa se manifestar, especialmente na área financeira, onde muitos cristãos ainda vivem como servos sem herança, quando na verdade foram chamados para administrar riquezas com sabedoria. Hoje você precisa entender: você é herdeiro de promessas. Não nasceu para sobreviver, nasceu para multiplicar. E se há algo tentando impedir esse fluir na sua vida, é hora de romper com isso. É hora de reconhecer que existe uma batalha invisível e que você tem armas espirituais para vencê-la. Você pode orar, jejuar, declarar a palavra, mudar a atmosfera da sua casa, consagrar seus ganhos, pedir perdão por palavras ditas no passado e, principalmente, tomar posse da autoridade que Deus já te deu. E sim, talvez você esteja cansado de lutar, talvez sinta que já tentou de tudo, que trabalhou demais e colheu de menos, que ajudou todo mundo e agora está sozinho. Mas quero te lembrar de uma coisa que Billy Graham dizia com o coração cheio de fé: Deus nunca falha com quem persevera. Se você chegou até aqui, é porque ainda existe dentro de você uma semente de fé que pode florescer. E hoje ela será regada com revelação e com poder. Nos próximos momentos, vamos começar a identificar os sinais espirituais de maldição financeira, entender as raízes disso e preparar o terreno para a aboração de libertação. Mas antes, tome uma decisão interior. Você vai lutar pela sua liberdade financeira. Você vai cancelar tudo aquilo que não veio de Deus e vai declarar ainda hoje que a escassez não faz mais parte da sua identidade. Você já reparou como certas situações se repetem na sua vida financeira? Como se houvesse um padrão que insiste em se manter mesmo quando tudo parece estar indo bem? É aquele momento em que você pensa que finalmente vai respirar, que algo vai dar certo e, de repente, sem explicação, tudo desmorona. O dinheiro some, a conta estoura, um imprevisto aparece, o contrato não se fecha, a mesma história, o mesmo ciclo, a mesma frustração. E quando isso acontece por muito tempo, a mente começa a aceitar essa realidade como se fosse normal. Mas não é. Isso é um alerta espiritual. Billy Graham dizia que o mal opera de forma silenciosa, quase imperceptível, justamente para que a gente pense que é apenas coincidência, falta de sorte ou consequência do mundo. Mas quando situações negativas se repetem por tempo demais, é porque há algo por trás sustentando aquilo. E esse algo pode ter origem em palavras, promessas quebradas, brechas emocionais, sentimentos de culpa, ou até mesmo pactos antigos que foram feitos sem entendimento, mas que continuam ecoando no mundo espiritual. Um dos sinais mais comuns de maldição financeira é a inconstância dos recursos. A pessoa até consegue dinheiro, mas ele não fica. Surgem dívidas que não estavam previstas, perdas inexplicáveis, gastos forçados. Parece que o dinheiro escapa por entre os dedos.
É como se houvesse um buraco invisível no bolso. E quanto mais se corre atrás, mais longe a estabilidade fica. Isso não é só administração ruim, isso pode ser opressão espiritual ativa. Outro sinal está no ambiente profissional. Portas que se fecham sistematicamente. Oportunidades que parecem perfeitas, mas somem sem explicação. Projetos que sempre param no meio. Propostas que encantam, mas nunca se concretizam. Parece que algo bloqueia o avanço, e isso muitas vezes está ligado a palavras lançadas contra sua imagem, sua capacidade ou seu destino. Palavras que criaram nuvens espirituais sobre a sua reputação ou sobre o seu nome. E mesmo que você seja íntegro, algo invisível está atrapalhando o reconhecimento do seu valor. E não para por aí. Existe também a influência da culpa inconsciente. Muitas pessoas que cresceram em ambientes religiosos ou famílias cheias de escassez foram ensinadas sem perceber que ter dinheiro era errado, que enriquecer era egoísmo, que prosperidade era vaidade. E essas crenças, mesmo sem serem verbalizadas, agem como raízes que sabotam o crescimento. Quando a bênção se aproxima, a própria mente começa a criar medo, ansiedade, sensação de não merecimento. E com isso a pessoa recua, se autossabota ou entra em situações que a fazem perder tudo de novo. Billy Graham dizia que Deus deseja prosperar seus filhos não apenas para que vivam bem, mas para que possam abençoar outros. A prosperidade nunca foi um pecado. O pecado é o egoísmo, a idolatria ao dinheiro, o apego às riquezas. Mas ter recursos, gerar abundância, administrar com sabedoria e impactar vidas, isso faz parte do plano de Deus para quem entende o valor da semente. E se a sua vida tem sido marcada por lutas financeiras sem fim, você precisa entender uma coisa com urgência. A falta constante não é da vontade de Deus. É sinal de que existe uma interferência entre você e aquilo que Deus deseja liberar. Essa interferência pode estar na sua mente, no seu passado, nas suas palavras ou até mesmo na atmosfera da sua casa. E a boa notícia é que tudo isso pode ser revertido. Deus te deu autoridade para cancelar essas influências. Não importa se alguém amaldiçoou você, disse que você nunca teria nada, que nasceu para ser pobre, que sua família é azarada. Essas palavras só têm poder se você concordar com elas. E a partir de agora, você vai fazer o oposto, vai discordar, rejeitar, cancelar e declarar a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que você é filho de um Deus que multiplica, que abre portas, que coloca você por cabeça e não por cauda, que entrega nas suas mãos aquilo que os seus olhos ainda não viram. A verdade é que não existe crise, sistema, governo ou falência que possa parar o que Deus tem para a sua vida, desde que você assuma a posição certa no mundo espiritual. Mas para isso, você precisa mudar a linguagem da sua casa. Tem gente que diz o tempo todo: eu não dou sorte com dinheiro, é só comigo que acontece isso. Nunca consigo guardar nada. Trabalhar é em vão, só rico, fica rico. Cada vez que essas frases são ditas, elas reforçam a prisão espiritual da escassez. E a Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Billy Graham falava com clareza: o que sai da sua boca molda o que entra na sua vida. Por isso, a partir de hoje, você vai começar a declarar diferente. Mesmo que ainda esteja no aperto, mesmo que a conta esteja negativa, mesmo que as dívidas estejam batendo a porta, você vai declarar como quem crê na promessa, não como quem enxerga o problema. Vai dizer: Deus é o meu provedor, tudo que eu toco é abençoado. Minha casa transborda de provisão. Nenhuma dívida define minha identidade. O favor de Deus está sobre meu trabalho. E essas declarações, dia após dia, vão reprogramar sua mente, sua fé e seu campo espiritual. E se alguém tentar zombar, minimizar ou dizer que é exagero, lembre-se do que Billy Graham dizia:
Quem anda pela fé sempre parecerá louco aos olhos de quem anda pela lógica. Mas é a fé que traz à existência aquilo que ainda não se vê. É a fé que muda o ciclo. É a fé que abre portas que o mundo já decretou fechadas. Nos próximos momentos, vamos começar a revelar as causas ocultas da escassez espiritual, os pactos invisíveis que precisam ser quebrados e como construir uma nova fundação para o fluir da abundância divina na sua casa. Mas antes, se permita acreditar que você não nasceu para viver preso em falta. Você nasceu para refletir a glória de um Deus que é Pai. E pais não querem ver seus filhos mendigando o básico, mas vivendo com dignidade e plenitude. A verdade é que não basta pedir prosperidade. É preciso identificar e quebrar o que tem sustentado a escassez. Muitas pessoas oram por provisão, mas continuam conectadas a pactos antigos, a crenças distorcidas, a vínculos invisíveis que mantêm a vida financeira aprisionada. E às vezes nem se dão conta disso. Elas seguem repetindo padrões, sofrendo com dívidas, vendo oportunidades escaparem sem explicação e acham que tudo se resume a esforço ou falta de sorte. Mas quando você entende que há raízes espirituais operando contra a abundância, sua perspectiva muda completamente. Billy Graham dizia que o inimigo se aproveita da ignorância espiritual e que onde há falta de entendimento, há brechas. E uma das brechas mais ignoradas é o tipo de aliança que fazemos, mesmo sem saber, com palavras, sentimentos ou posturas que contrariam os princípios de Deus. Por exemplo, pessoas que cresceram em lares onde o dinheiro era motivo de conflito tendem a associar prosperidade com dor. Outras que viram pais endividados ou emocionalmente instáveis por causa do dinheiro acabam rejeitando inconscientemente a própria ideia de enriquecer. Sem perceber, essas pessoas fazem votos silenciosos. Frases internas como "nunca serei igual a eles", "prefiro ter pouco e ter paz", "dinheiro só traz problema". E por mais que pareçam pensamentos inocentes, esses votos criam barreiras espirituais, porque enquanto a boca ora por provisão, a alma ainda carrega repulsa. Enquanto o coração clama por liberdade, a mente ainda associa abundância com risco, traição, arrogância ou sofrimento. E é exatamente aí que o inimigo se aproveita no desacordo entre fé e identidade. Ele não precisa destruir suas finanças se conseguir te convencer de que você não merece prosperar. Se ele te mantiver em dúvida, culpa, medo ou desconfiança em relação ao dinheiro, o restante se torna automático. A pessoa até tenta empreender, mas desiste. Ganha, mas perde. Começa, mas não termina. Recebe, mas não desfruta. Porque por trás de tudo existe uma prisão que precisa ser quebrada. Billy Graham enfatizava que só a verdade liberta. E a verdade é que muitos estão vivendo debaixo de maldições familiares sem saber. Não maldições místicas com velas ou rituais, mas palavras lançadas por gerações passadas. Pais que diziam, "nunca vamos sair dessa miséria". Avós que amaldiçoavam o dinheiro. Gerações que viveram com medo, amargura, dívidas, rejeição e transferiram tudo isso como herança emocional e espiritual. E se você nunca parou para cortar esses vínculos, eles continuam agindo. Pode observar, há famílias em que todos os filhos passam pelas mesmas perdas. Irmãos que trabalham o dobro e não conseguem prosperar. Primos que vivem tropeçando nos mesmos erros. Pessoas talentosas que simplesmente não saem do lugar. E isso não é coincidência, isso é raiz espiritual herdada e precisa ser arrancada com oração, com perdão, com confissão e com fé ativa. A primeira coisa a se fazer é confrontar essas heranças com coragem. Pare e pergunte a si mesmo. Que tipo de frase sobre dinheiro eu ouvi na infância? Que tipo de escassez me foi apresentada como normal? Eu já desejei em algum momento ter uma vida melhor, mas me senti culpado por isso.
Já pensei que se eu prosperasse, seria rejeitado, invejado ou me afastaria de Deus? Essas perguntas são fundamentais, porque aquilo que não é reconhecido não pode ser redimido. E Billy Graham dizia que a graça de Deus cobre tudo, mas só transforma o que é entregue com sinceridade. Então agora é o momento de abrir o coração, de dizer: Senhor, eu não quero carregar mais essas crenças. Eu não quero repetir os mesmos caminhos. Eu quero a tua verdade sobre minhas finanças. E quando você fizer isso, algo começa a mudar por dentro. Você começa a se libertar da vergonha de querer crescer, da culpa de desejar viver bem, da sensação de que pedir prosperidade é egoísmo. E essa libertação interior é o primeiro passo para a quebra dos laços externos, porque a mudança espiritual começa com o reposicionamento da alma. A fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas permitir que Ele faça, inclusive em áreas onde você aprendeu a viver limitado. Depois disso, vem a parte mais prática, cancelar toda a palavra contrária. E não só as palavras dos outros, mas principalmente as suas. Comece a observar o que você tem dito sobre sua vida financeira, sobre seu trabalho, sobre seus projetos. Toda vez que você diz: isso nunca vai dar certo, isso aqui não é para mim. Eu nasci para viver no limite. Você está profetizando a própria prisão, mas a partir de agora, suas palavras serão sementes de libertação. Comece a dizer, mesmo que a realidade diga o contrário: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tudo o que eu fizer prosperará. O favor de Deus me cerca como um escudo. Meu trabalho é honrado. Eu tenho sabedoria para gerar recursos. A escassez não tem mais lugar na minha casa. Minha história financeira está sendo reescrita pelas mãos de Deus. E mesmo que alguém diga que isso é ilusão, continue, porque a fé é loucura para os que não creem, mas para quem crê é o poder que ativa milagres. E se você permanecer nessa verdade, vai ver portas se abrindo, pessoas certas se aproximando, negócios sendo alinhados, oportunidades brotando de onde você menos espera. E tudo isso não será sorte, será consequência de um novo posicionamento espiritual. Nos próximos momentos, vamos nos preparar para a oração de libertação financeira. Mas essa oração só será eficaz se o seu coração estiver limpo. Então, ainda agora, passagens que talvez tenhas lido 1000 vezes, mas nunca com esta luz. Vamos aprender porque tantos crentes não logramos descansar nem curar. E vamos derrubar essas muralhas espirituais com a palavra e a fé. Quero que te prepares, que abras o teu coração, que tomes isso como um ato de fé, porque algo sobrenatural vai acontecer. Há correntes que vão se romper, há opressões que vão desaparecer, há dores que vão se acalmar, mas precisas entregar-te completamente à mensagem. Faz isso por ti, faz isso pela tua alma, faz isso por esse anseio de liberdade que levas dentro. Agora, antes de seguir, preciso pedir-te algo muito importante. Escreve nos comentários a frase "Eme paz em Cristo". Por quê? Porque ao comentar essa frase, estás ativando a tua fé. Estás dizendo publicamente que crê que Jesus pode curar enquanto dormes. E também porque este pequeno gesto faz com que o algoritmo do YouTube leve esta mensagem a mais pessoas que estão buscando um milagre como tu. Além disso, dá like no vídeo. Não o faças por mim, faz-o por aqueles que precisam desta palavra, mas ainda não a encontraram. Quando dás like, estás dizendo: Senhor, usa-me para levar a tua cura a outros. E se ainda não estás inscrito, faz isso agora, porque aqui falamos do que muitos calam. Aqui oramos com propósito, aqui ensinamos com fogo e compaixão. Este canal se converteu em uma igreja digital para muitos que não têm com quem orar ou aprender a palavra.
Inscrever-te é como levantar a tua mão e dizer: aqui estou, Jesus, eu quero mais de ti, és parte de algo maior, não estás sozinho. Milhares estão vendo contigo, orando contigo, e todos juntos vamos declarar cura sobre o teu corpo, sobre as tuas emoções e sobre as tuas noites. A penúltima lição deste vídeo pode ter a chave que desbloqueia uma bênção adormecida na tua vida espiritual. Então fica. Não apartes o teu olhar. Apaga outras distrações. Este é o teu momento com o Senhor. Vamos começar agora mesmo com o estudo. Prepara-te, porque o céu tem algo reservado para ti que pode mudar tudo. O sonho de Jacó e a escada ao céu. No meio do cansaço, da solidão e do temor, Jacó fugiu ao deserto. Não tinha uma cama, nem teto, nem abrigo. Só pedras, escuridão e dúvidas. E foi precisamente ali, nesse lugar inóspito, onde Jacó decidiu recostar-se para dormir. E o que ocorreu enquanto dormia? Deus abriu o céu, um sonho profético, uma escada que tocava a terra e chegava ao céu. Anjos subiam e desciam, e no alto estava o Senhor. Este não foi um sonho qualquer, foi uma visita divina no meio do descanso físico. Foi uma manifestação celestial dirigida a um homem que não tinha nada, exceto uma promessa por cumprir. E ali, nesse lugar solitário onde Jacó buscava repouso, o céu desceu para falar-lhe. Foi um momento de revelação, mas também de cura interna. O coração de Jacó estava ferido. A sua alma estava perseguida pela culpa e o temor. Mas nesse sonho, Deus lembrou-lhe o seu pacto. Falou-lhe de descendência, falou-lhe de terra, falou-lhe de propósito. O que nos ensina isso sobre o poder do sono? Que quando tu te entregas a Jesus, mesmo nas tuas noites mais escuras, Ele pode converter esse lugar frio e seco em uma porta ao céu. Às vezes, acreditamos que os momentos mais espirituais ocorrem quando estamos acordados com a Bíblia aberta e orando intensamente. Mas a história de Jacó nos revela algo mais profundo. Quando dormimos com um coração rendido, Deus não se detém. Ele atua, revela, cura e fala no oculto. Tu que estás vendo este vídeo, talvez deitado, talvez com dor, talvez sem esperança, escuta isso com atenção. Deus não precisa que estejas acordado para obrar em ti. Ele pode te visitar em sonhos, pode falar-te, pode curar a tua alma rota, pode reconfirmar o teu chamado, assim como fez com Jacó. E algo mais impressionante, Jacó não estava em um altar, estava sobre pedras, o que significa que não precisas de condições perfeitas para que Deus se mova. Só precisas render-te. Precisas confiar de que mesmo no teu cansaço, mesmo no teu dor, Jesus pode enviar-te anjos. Anjos que sobem e descem, levando as tuas orações, as tuas lágrimas, os teus suspiros até o trono celestial. Anjos que trazem paz, revelação, descanso verdadeiro. Quando Jacó acordou, disse uma frase que tem o poder de estremecer a nossa fé. Certamente, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Gênesis 28:16. Quantas vezes nos aconteceu o mesmo? Acreditamos que Jesus está ausente quando na realidade está mais presente que nunca. Acreditamos que estamos sós, mas há uma escada espiritual conectando o nosso leito com o céu. Jesus está mais perto da tua almofada que tu mesmo. Ele cuida do teu sono. Ele peleia as tuas batalhas em silêncio e Ele quer te curar mesmo enquanto dormes. Mas precisas convidá-lo. Precisas crer de que a tua quarto pode se converter em uma Betel, uma casa de Deus onde o céu toca a terra. Jacó colocou uma pedra como sinal, ungiu esse lugar. Por que não fazes tu o mesmo em fé? Consagra a tua cama esta noite. Declara que o teu dormitório não será um lugar de insônia, mas de cura. Não será um lugar de ansiedade, mas de revelação. Declara que enquanto dormes, Jesus obrará, porque se o fez com Jacó, também pode fazê-lo contigo. Agora, se esta mensagem tocou o teu coração, te convido a fazer algo importante. Escreve nos comentários a frase: Senhor, abre o meu céu enquanto durmo.
é a tua declaração de fé, é a tua forma de dizeres: creio que Jesus me pode visitar esta noite como visitou a Jacó. Além disso, dá like neste vídeo. Faz com que o YouTube leve esta mensagem a outros Jacós que estão fugindo, que estão cansados, que precisam saber que o céu pode descer sobre o seu deserto. Jesus dormia na barca enquanto a tormenta rugia. Imagina isso, uma barca no meio do mar. A noite caiu. O vento sopra com violência, as ondas batem com fúria. Os discípulos, homens fortes, pescadores com experiência, estão aterrorizados. A barca está por afundar. O caos os rodeia, o desespero se apodera deles. E no meio desse momento de angústia e morte iminente, Jesus dorme. Sim, Jesus está dormido. Não porque não lhe importem os seus discípulos, não porque ignore o perigo, não porque seja indiferente ao medo. Jesus dorme porque sabe que a tormenta não tem o poder de destruir o que ele prometeu. Ele descansa porque confia no plano do Pai. Ele dorme porque está no controle, mesmo quando parece que tudo está saindo do controle. E tu, quantas vezes sentiste que a tormenta da tua vida te está por afundar? Quantas vezes as noites se tornaram um mar revolto, onde o insônia, o medo, o dor e a ansiedade batem na tua alma sem piedade? E quantas vezes gritaste como os discípulos: Senhor, salva-nos que perecemos? Mas há algo profundo que esta história revela. Mesmo quando parece que Jesus não está fazendo nada, ele está ali. Ele não se foi, não se esqueceu. Ele dorme porque sabe que o que te está acontecendo não vai acabar contigo. A sua presença está na tua barca e essa é a verdadeira garantia de que vai sobreviver. E quando despertam, Jesus se levanta, olha a tormenta e com voz de autoridade diz: cala-te, aquieta-te. E tudo se acalma. O estivento obedece, o mar se aquieta, a noite recupera a sua paz. Não fez falta uma longa oração. Só uma palavra. Porque quando Jesus está na tua noite, uma só palavra dele basta para trazer paz onde havia caos. Esta história tem uma mensagem escondida para ti, que estás buscando cura enquanto dormes. Às vezes, o que mais enferma o nosso corpo não é o físico, mas as tormentas internas, preocupações que não nos deixam descansar. Pensamentos que dão voltas na nossa mente noite após noite, angústias que se sentem mais grandes que as nossas forças. Mas quando tu lhe dizes a Jesus: entra na minha barca, entra no meu sonho, entra na minha noite, ele traz ordem, calma e cura a tua alma. Jesus pode dormir no meio da tormenta, porque ele é a paz encarnada. E se ele está em ti, essa mesma paz pode habitar os teus sonhos. Essa mesma paz pode invadir o teu dormitório esta noite e não só acalmar as tuas emoções, mas curar as tuas células, os teus órgãos, o teu sistema nervoso, o teu coração ferido. O poder curador de Jesus não precisa de um templo, não precisa de um evento, precisa de fé e entrega. Assim como os discípulos despertaram a Jesus com os seus gritos, tu podes despertá-lo com o teu clamor. Mas não porque ele esteja dormido à tua realidade, mas porque quero ouvir-te dizer: Senhor, confio em ti mesmo quando tudo se move. Esta noite, quando te deitares, lembra isso. Se Jesus está na tua barca, o mar não te vai tragar. Se Jesus está no teu sonho, o insônia não te vai vencer. Se Jesus está contigo, não há noite suficientemente escura que possa deter o teu milagre. Agora te convido a declarar a tua fé nos comentários, escrevendo esta frase: Jesus dorme comigo na tormenta. É uma confissão espiritual. Estás dizendo: Senhor, confio de que mesmo na minha noite mais difícil, tu estás comigo e a minha alma se curará no teu descanso. Dá like neste vídeo se esta mensagem tocou o teu coração. Ao fazê-lo, estás ajudando a que esta mensagem chegue a outros que estão lutando por dormir, por respirar no meio da tormenta. Estás difundindo a paz de J. Eu.
O descanso sob o junípero quando Elias quis render-se. Elias, o profeta do fogo, o homem que desafiou reis e falsos profetas, o servo que viu cair fogo do céu, também teve um momento de quebra. Às vezes pensamos que os grandes homens de fé são feitos de pedra, que não caem, que não se cansam. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Depois de uma das suas maiores vitórias, Elias fugiu ao deserto, abatido, deprimido, desejando morrer. «Basta já, ó Jeová, tira minha vida!» clamou Elias enquanto se recostava sob um arbusto seco, um junípero. Estava exausto física, mental e espiritualmente. E nesse momento Deus não o repreendeu. Deus não o sermoneou. Deus permitiu que dormisse. E enquanto dormia, Deus enviou um anjo. Um anjo que o tocou, que o despertou com suavidade e lhe ofereceu alimento e água, não uma vez, mas duas. Não com violência, mas com ternura. Não com juízo, mas com compaixão. O que significa isso? Que às vezes, quando mais exaustos estamos, Jesus não vem falar-nos com trovões, nem relâmpagos. Vem sussurrar, vem curar através do descanso. Vem tocar o nosso ombro suavemente enquanto dormimos. A pôr pão quente junto à nossa cabeça, a restaurar-nos sem que digamos uma palavra. A cura também ocorre no silêncio, no repouso, na entrega. Jesus não espera que sejas forte todo o tempo. Ele não precisa que sempre estejas de pé. Às vezes, a maior mostra de fé é dizer: Senhor, estou exausto, rendo-me. Preciso que sejas tu quem me levante. E sabes o que é o mais hermoso? Que Elias não foi curado com milagres espetaculares. Foi restaurado com sono, alimento e cuidado celestial. Foi durante esse descanso, sob o junípero, que começou o seu processo de restauração. Depois desse momento, o profeta se fortaleceu e seguiu caminhando 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Tu que estás vendo isso, talvez estejas nesse ponto. Talvez a tua alma esteja dizendo: basta já. Talvez sintas que não podes mais, que o teu corpo não responde, que a tua mente está colapsando, que o dor ou a doença te estão vencendo. Mas escuta, Jesus conhece os teus limites. Ele vê o teu coração e não está esperando que te esforces mais. Está esperando que descanses nele. Esta noite, quando te deitares, convida o anjo do Senhor a te visitar, como fez com Elias. Pede a Jesus que toque o teu ombro, que te dê descanso, que te ministre enquanto dormes, porque há cura que não requer palavras. Há milagres que só ocorrem quando deixamos de lutar e nos rendemos ao amor curador do Mestre. Deus não abandonou Elias na sua noite mais escura e não te vai abandonar a ti. Ele conhece o teu deserto. Ele vê o que ninguém mais vê. E se te sentiste invisível, sem forças, derrotado, hoje o céu te diz: dorme que eu te sustento. Agora, se esta palavra tocou algo dentro de ti, te convido a declarar a tua fé, escrevendo esta frase nos comentários: Jesus, toca a minha alma sobre o junípero. É a tua maneira de dizer: Senhor, estou cansado, mas me entrego ao teu cuidado. E não esqueças de dar like no vídeo. Quando fazes, estás ajudando a que esta palavra chegue a alguém que hoje também está sob o seu junípero, desejando render-se. Está sendo um canal de esperança, o canto noturno de Jó no meio do sofrimento. Jó havia perdido tudo: família, saúde, bens, amigos sinceros. O único que lhe restava era um corpo coberto de úlceras e uma mente atormentada por perguntas sem resposta. E, no entanto, no meio dessa escuridão, há uma afirmação no livro de Jó que brilha com uma luz misteriosa. Em Jó 3, 6, 5 e 10 se planteia uma observação poderosa. Onde está Deus, o meu Criador, que dá cânticos na noite? Cânticos na noite, no meio do dor, do abandono, do sofrimento. É possível cantar quando a alma chora, quando o corpo grita, quando o coração se quebra. Jó sabia algo que muitos ainda não descobriram. As noites mais escuras são muitas vezes o cenário escolhido por Deus para manifestar a sua glória no profundo da alma.
Enquanto o mundo dorme, enquanto outros descansam em paz, tu talvez passes a noite em vela, e não por escolha, mas por doença, por angústia, por lembranças que te assaltam, por dores que se intensificam. Mas aqui está o segredo. Deus não ignora as tuas noites. Ele não se esconde enquanto tu sofres. Ele entra na tua quarto, senta-se ao teu lado e começa a cantar. E não qualquer canto. O canto de Deus não é só melodia. É medicina para a alma. É palavra viva. É promessa. É esperança. É um bálsamo espiritual que entra sem fazer barulho, mas que cura o que nenhum tratamento pode curar. Jó, no meio do sofrimento, recebia esses cânticos no íntimo da sua noite, mas da sua fé. Cânticos que não nasciam da razão, mas do espírito. Ele compreendia que, embora as suas circunstâncias gritassem derrota, Deus ainda era digno de adoração, porque na noite Deus canta sobre nós, sabias? Sofonias 3,17 diz: O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. Alegrar-se há sobre ti com alegria. Calar-se há de amor. Gozar-se há sobre ti com cânticos. Essa é a imagem do Pai, não um juiz com martelo, não um rei distante, um pai que canta sobre os seus filhos enquanto dormem, um Salvador que ministra no oculto, que cura com canções que a mente não escuta, mas o Espírito sim. E esse mesmo Jesus que se aproximou de Jó na sua noite mais longa, quer se aproximar de ti esta noite, quer cantar sobre o teu corpo enfermo, quer entoar um canto de restauração sobre o teu coração roto. Quer que enquanto tu dormes, o teu espírito escute e comece a receber forças novas, paz profunda e cura real. Amado ouvinte, as tuas noites não estão vazias, estão cheias de música celestial. Se decides confiar, talvez não entendas porque estás atravessando o que estás atravessando, mas há algo que podes entender. Jesus não se foi. Ele segue cantando, ele segue cuidando, ele segue curando. Faz um ato de fé esta noite. Quando fores dormir, fecha os olhos e diz: Senhor, canta sobre mim. Faz-me ouvir a tua voz no profundo do meu ser. Talvez te durmas no meio da oração. Talvez não escutes nada com os teus ouvidos, mas o teu espírito sim, o processo de cura começará. Agora te convido a que escrevas nos comentários esta frase: Jesus canta sobre mim esta noite. Ao fazê-lo, estás ativando na tua vida o que Jó conheceu, a alabança divina que sustenta o justo no meio do quebranto. Dá like neste vídeo se estás sentindo que esta palavra é para ti. Ao fazê-lo, estarás ajudando a que outros, como tu, escutem esta mensagem no meio das suas noites mais silenciosas. Está sendo parte da restauração de alguém mais. O Salmo 48 e a promessa do descanso em paz. Em paz me deitarei e assim mesmo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiado. Salmo 48. Não é só uma frase hermosa, é uma declaração espiritual carregada de poder. É uma promessa que encerra um princípio divino. Quando a alma descansa em Deus, o corpo também cura. Este versículo tem sido citado por gerações antes de dormir, mas poucos meditaram no quão profundo é. Este salmo não foi escrito em uma época de calma, mas em tempos de conflito, traição e angústia. Davi, perseguido, cansado, rodeado de inimigos, escreve algo que rompe toda a lógica humana. Dormirei em paz. Dormir em paz no meio do caos? Sim, porque a paz não depende do externo. A paz verdadeira é uma obra interna do Espírito Santo. Não nasce de ter uma cama cômoda ou uma vida sem problemas. Nasce de saber que Jesus tem o controle da tua vida, mesmo quando tu não o tens. Este salmo é uma arma, é uma chave, é um escudo espiritual para as noites. Porque não diz simplesmente que se deitará, diz que dormirá. E muitos se deitam, mas não logram dormir. A sua mente gira, o seu corpo dói, a sua alma chora, mas o salmista nos ensina que há um descanso sobrenatural disponível para quem se rendem completamente a Deus.
Antes de fechar os olhos, a palavra-chave neste versículo é menos confiado. Porque confiar é descansar, e descansar é abrir-lhe a porta à cura de Jesus. Quando confias plenamente nele, o teu coração se relaxa, o teu corpo se solta e o teu espírito entra em comunhão com o céu. O inimigo sabe disso, por isso ataca o teu descanso. Porque se logra manter-te inquieto, agitado, ansioso, te mantém debilitado. Mas quando tu declaras, em paz me deitarei, estás estabelecendo um território espiritual. Estás dizendo, esta cama pertence ao Senhor, o meu sono é território do céu. Esta noite, Jesus vai me administrar enquanto durmo. E o mais impactante é o que sucede no invisível, porque quando um crente dorme em paz, confiado em Jesus, os anjos rodeiam o seu leito. A presença do Espírito Santo inunda o quarto. E enquanto o corpo repousa, a alma é tratada, o espírito é fortalecido e os processos de cura ativados. Muitos não logram curar porque vivem em constante tensão, porque a ansiedade lhes rouba o sono. Mas tu estás hoje aqui porque Jesus quer te regalar esta noite um descanso que não tens tido em anos. Ele quer que durmas profundamente, como uma criança nos braços do seu pai.